Bom ou não? Meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. Muita gente acha que é só jogar esterco e folhas na terra que as plantas vão comer isso, ficar saudáveis, bonitas e produtivas. Mas antes de eu comentar sobre isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Planta come matéria orgânica? Vocês devem ter visto na escola que as plantas têm a capacidade de produzir o próprio alimento, né? Através da fotossíntese. Ela pega a água, a energia do sol, o gás carbônico e produz o seu alimento, a glicose, e libera o oxigênio. Então eu vou perguntar de novo. Planta come? Você acredita que a planta tem uma boca para engolir um material grosseiro como esse? Mas se ela não come matéria orgânica, gente, por que a matéria orgânica é tão importante para as plantas? Vamos fazer um paralelo aqui para explicar melhor essa história? Imagina aí o João. O João resolveu comer só arroz e feijão. Arroz e feijão no café da manhã, arroz e feijão no almoço, no lanche da tarde, na janta. O João agora vive só de arroz e feijão, todo dia. O João vai levar a vidinha dele, né? Vai andar, vai até trabalhar. Mas com o tempo, o João vai ver que a pele dele está ficando esquisita, o cabelo já não é mais o mesmo, o ânimo dele está desaparecendo, né? O João começa a pegar qualquer gripezinha que aparece por aí, e ele começa a sentir dores pelo corpo, nas articulações, o sistema digestivo dele fica todo atrapalhado, e a vista dele começa a ficar ruim, e com o tempo ele fica todo estrupiado. Você aí no sofá, que já sente o joelho estalar, né? Sabe do que o João está passando. O João, então, gente, entende que o corpo dele está sentindo falta de alguma coisa, e ele tem duas opções. Passar a tomar um monte de comprimidos de vitaminas e sais minerais para suprir a carência da alimentação deficiente dele, só de arroz e feijão, ou enriquecer a alimentação dele com frutas, legumes, verduras, carnes, entre outras coisas, né? E aqui começa a nossa comparação com as plantas. O arroz e feijão da planta é a glicose que ela produz lá na fotossíntese. Mas isso não é o suficiente para ela manter a saúde dela. Ela precisa de mais coisas. E ela pode receber um comprimido de suprimento através do adubo mineral, o famoso NPK, né? Através do calcário. E para ser mais justo aí na nossa comparação, vamos dar para ela também uma dose de FTE-BR12, que é um mix de 6 minerais. Então nós demos 4 do NPK, porque tem o enxofre também, 2 do calcário, o cálcio e o magnésio, e mais 6 do FTE. Então nós demos 12 minerais para ela, muito parecido aí com as cápsulas que o João vai tomar. Isso deve ser o suficiente tanto para o João quanto para a planta resolver aqueles problemas. Então as dores nas articulações, a pele ressecada, o cabelo do João vai dar uma melhorada aí. E a planta também deve ficar mais bonita, vai crescer, vai ficar com as folhas mais verdes, mais bonitas. Só que tem 2 detalhes nessa história, e eu vou dar um pão de queijo para quem adivinhar. Uhul! O primeiro é que tanto as cápsulas do João, quanto os fertilizantes da planta, têm uma concentração muito alta, muito mais do que eles conseguem absorver. E eu não sei se vocês já ouviram essa história, mas o excesso de um mineral ou vitamina pode atrapalhar a absorção de outro. No ser humano, por exemplo, o cálcio atrapalha a absorção do ferro. E o cálcio também atrapalha a absorção do potássio nas plantas. Então nós temos um problema, porque essas vitaminas e minerais em excesso podem piorar a coisa toda, né? E um outro ponto é que nem tudo que os dois precisam está incluído aí nessa dieta de arroz, feijão, mais um suplemento. A planta, por exemplo, precisa de dezenas de minerais para ser considerada verdadeiramente saudável. E quantos que nós demos para ela? Temos um problema aí, não? Então vamos voltar para a segunda opção do João. O João agora, além do arroz e feijão, vai comer também frutas, verduras, legumes, carne, leite, ovos, a coisa toda, tá? E a recuperação dele pode até demorar mais um pouquinho, gente, mas o resultado vai ser muito melhor, não? Porque ele agora está consumindo tudo aquilo que o corpo dele foi feito para consumir. Além de todas as vitaminas e minerais, na dosagem certa, ele agora está ingerindo fibras. Bom, para a planta, as frutas, verduras e legumes é a matéria orgânica. Mas lá no começo eu te perguntei se a planta comia matéria orgânica. E agora, João? Ô, gente, a verdade é que planta não come, tá? Planta bebe. E o que ela bebe? A água que está na terra com um monte de minerais que são dissolvidos nessa água. A planta bebe uma sopa. Mas a matéria orgânica, como a gente pode ver, não dissolve na água.
Então ela precisa passar por uma série de processos para voltar a ser um monte de minerais. E quem é que faz esse processo? As minhocas, o gongolo, os cupins? Olha, na verdade, eles são só o começo desse processo, tá? Quando uma folha dessas cai da árvore, as próprias enzimas dela começam a decomposição. Lembra daquela alface que você esqueceu lá na geladeira e ela melou toda? É isso. Em seguida vem os nossos conhecidos aí, as minhocas, os gongolos, cupim, larva e uma série de animais pequenos para consumir esse material, tá? E a função deles é pegar isso aqui e literalmente moer tudo para deixar menor, tá? É um trabalho mecânico. Aí sim, em seguida, vem os micro-organismos, os fungos, as bactérias. Mas o interessante é que mesmo que eles encontrem isso aqui já moído, eles não têm uma boca para morder esse material. Então eles têm que fazer o quê? Eles lançam nesse material enzimas, e essas enzimas atacam o material orgânico. Depois eles absorvem isso tudo de volta, junto com os nutrientes que as enzimas conseguiram arrancar do material. E nesse processo eles vão corroendo tudo até sobrar só isso. Sobra só os minerais originais do material orgânico. Aí sim, esse material é solúvel em água e as plantas vão conseguir beber essa sopa. E uma parte desse material orgânico, mais difícil de decompor, vai formar o húmus. O húmus é um material estável, gente, que armazena energia. E é essa energia que vai prender os minerais originais e não vai deixar eles irem embora à toa. Como ele tem essa característica de ir grudando esses minerais, ele vai formando grumos, né? Ele vai se embolando com esses minerais e formando bolinhas. Com isso o solo fica fofo, e ficando fofo ele abre espaço para entrar ar e água que as plantas precisam, né? Então o humus guarda uma reserva de nutrientes, afofa a terra e abre caminho para entrar ar e água. É uma ótima característica, né? Eu estou simplificando muito aqui, gente, mas não existem só os micro-organismos que decompõem matéria orgânica nesse meio. Você tem bactérias que fixam o nitrogênio do ar e entregam para as plantas em troca de alimentos que elas entregam para eles através das raízes. Você tem bactérias que pegam o fósforo e o potássio que está ali preso e trocam com as plantas também por alimento. E a vida aqui não é tão fácil quanto parece, tá? Tem predadores também. Só para você ter uma ideia, uma ameba pode comer dezenas de milhões de bactérias em 24 horas. Isso é porque ela é muito grande em comparação com uma bactéria, tá? Tem vermes predadores, tem nematóides que comem outros nematóides, tem moluscos, ácaros, cupins, aranhas, formigas que pastam, fungos. O meu amigo, a vida aqui não é fácil não. E ela persiste pela quantidade, gente. Em solos tropicais como o nosso, nós podemos encontrar de 100 milhões a 1 bilhão de bactérias em uma gama de solo. É muita coisa, né, gente? A vida aqui é pior que na cidade grande, né? Mas todos têm a sua função e no final das contas esse micro-universo, gente, é a base de toda a vida na Terra. Por isso é sempre bom a gente lembrar, né? Porque tu és pó e ao pó voltarás. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu fico por aqui, que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.